A gente sabe que com o número de mortes que o Brasil atingiu em 2021 por Covid-19, isso ajudou a criar um triste número. Nunca se morreu tanto no Brasil como no ano passado. E também o número de nascimentos registrados em 2021 foi o menor, desde pelo menos 2002, isso com números dos próprios cartórios. O que mais chama a atenção são os testamentos. O número de testamentos disparou, também é recorde, além dos pedidos de inventários. Isso também foi recorde. Vou chamar agora a Thaís Herédia, porque de uma certa forma era esperado, né, Thaís Herédia? Havia um grande número de mortes por Covid, chegaram a 24% de todas as mortes contadas no ano passado, e isso teve essa consequência que agora os cartórios, no próprio levantamento deles, estão trazendo. Sim, Carla. Bom, com relação ao menor número de nascimentos, isso jogou a taxa de tempo de vida, de expectativa de vida para baixo no Brasil. Isso foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Hoje nós resolvemos dar destaque para esses dois pontos que você mencionou, a questão dos testamentos e também dos inventários. Nós vamos mostrar os números aqui da Associação Brasileira que representa os cartórios no Brasil com a quantidade de testamentos. Fizemos uma comparação desde 2019 e também de inventários. Os testamentos saíram de 28.800 para casa de 32.800. E os inventários da casa de 168 mil para mais de 207 mil, quase 207.500 inventários feitos só no ano passado. Eu conversei com o Douglas Gavazzi, que é tabelião substituto e representa o Colégio Notarial do Brasil. E ele me explicou o seguinte: o número de testamentos cresceu muito, não é uma cultura brasileira, e eles conseguiram registrar ali um perfil de pessoas que ou são sozinhas, ou que são divorciadas, que têm algum litígio, que preferiram recorrer a esse instrumento, que não é barato, recorrer a esse instrumento para não ter problemas ali com um certo medo, né? E o segundo problema, a questão dos inventários, aumentou bastante e aumentou muito o número de inventários extrajudiciais, aqueles que não têm litígio, que os herdeiros concordam de alguma forma e que não há menores de idade envolvidos no processo. Carla, o custo de um inventário no Brasil, ele é em média de 20% sobre o valor do patrimônio. Isso é uma coisa caríssima, é um absurdo de caro. E esse custo envolve os cartórios, os advogados, mesmo que não seja um processo judicial, isso precisa passar, isso precisa contar com um advogado, e também os impostos. Eu conversei com a Cristiane Oliveira. Certidões também, Thaís. Certidões também são muito caras e têm validade restrita. Ou seja, se o inventário não se resolve, é necessário tirar novas certidões. Não, então, mas as certidões fazem parte de todo o custo operacional dos cartórios, né? Mas além do custo operacional dos cartórios, tem todo o custo dos advogados. E eu conversei com a Cristiane Oliveira, da Miranda Lima Advogados, e ela me lembrou do imposto de transmissão, que tem uma alíquota no Brasil entre 2% e 8%. Tudo isso sobre o valor do patrimônio. Se não tiver condições de pagar o imposto, o processo não vai para frente. E sabemos as condições das famílias brasileiras, há a possibilidade de haver muita deterioração, né, do patrimônio e um adiamento dos processos, para finalização dos processos. E também uma informalização das relações comerciais entre as pessoas, como muita gente vende, por exemplo, apartamento que está preso em inventário com contrato de gaveta, ou seja, não há às vezes é até a própria venda que vai financiar o pagamento do inventário para liberar aquele bem. É bastante complicado mesmo essa situação aí que a gente está vendo devido, infelizmente, à pandemia e à perda de tantos brasileiros. Obrigada, Thaís Herédia, pelas informações.